senhor presidente em exercício, vereador Fabiano Mariano, nobres colegas da casa, funcionários, munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem e nos assistem, né? Eu observei atentamente a fala dos colegas e percebi que ninguém fez menção ao fato ocorrido agora no dia 11 de fevereiro, de maio, que foi o afastamento da nossa presidente da República no período de até 180 dias para se verificar se houve ou não algum crime de improbidade. Queria dizer o seguinte: eu, em particular, não votei na presidente, mas digo de peito aberto que, uma vez assumido o seu papel de presidente, eu torci muito, mas torci muito mesmo, para que esse governo desse certo. Primeiro, porque qualquer governo, quer seja dirigido por um homem ou uma mulher, se ele der certo, a população vai bem. Toda a população brasileira vai bem. Torci também por ter sido a primeira mulher a chegar num cargo tão alto. Torço agora para que todo esse processo transcorra dentro de uma normalidade, de uma transparência muito grande, para que, seja qual for o seu desfecho, nós, quando eu digo nós, porque afeta a todos nós brasileiros, possamos ter uma tranquilidade na economia, uma tranquilidade na política, e espero mesmo que sirva de exemplo para todos nós de que a política tem que ser feita de uma forma diferente. Tem que acabar a questão das capitanias hereditárias na política brasileira. Nós não podemos mais tratar segmentos que trabalham para a sociedade como feudos de um ou de outro, para que atuem não só em benefício da população, mas que sejam utilizados como pedaços ou resquícios de áreas de capital eleitoral. Não dá mais. Esse tipo de política não tem e não pode ter mais lugar. Entendo e repito: quem ganha, governa junto. Não estou aqui fazendo nenhum discurso contra qualquer tipo de nomeação. Estou fazendo discurso contra as nomeações desnecessárias, as colocações em cargos de pessoas sem a capacidade para isso. Se vocês olharem a folha dessa semana, acho que foi na sexta-feira, são 107 mil cargos de diretorias. São 24 mil cargos de livre nomeações. E com enxugamento de 4 mil cargos. Eu diria que esse enxugamento ele é mais de efeito moral do que efeito prático. Porque houveram realocações. Ministérios que deixaram de existir, e um deles, o ministério que envolve as políticas públicas para as mulheres, foram transformados em secretarias. Então, não se pode tomar simplesmente atitude de efeito moral. E todos estão ansiando e aguardando que atitudes firmes de um enxugamento, aonde pode, aonde deva ser feito, ocorram em todas as máquinas. Nesse momento, a máquina em maior evidência é a máquina federal. E 4 mil cargos é mixaria. É mixaria. É a mesma história lá atrás de que vamos diminuir os ministérios, mas vamos realocar as pessoas em outros ministérios. Isso fica difícil. Isso fica difícil. Não é possível que se formem ministérios por questões de pressão.
Não é possível. Nós entendemos a importância da estabilidade política, mas ela tem que vir com pessoas com capacidade e com pessoas que não estejam na mira de uma série de investigações, para que não se haja uma desestabilização ou uma falta de credibilidade de um novo ministério que se forma. Temos um ministério de notáveis realmente na área econômica, e é necessário. Mas não temos um ministério de notáveis nas outras áreas. O Brasil tem que ser passado a limpo, mas de uma maneira com muita integridade. Muita integridade. E realmente torço, como disse, não votei para presidente, torci para que desse certo. Torço para que tenhamos uma passagem tranquila, sem qualquer retrocesso na democracia, mas torço muito para que haja o equacionamento necessário. O equacionamento necessário. 107 mil cargos de chefias de diretorias. Acho que precisa reavaliar isso. Não é possível que se cobre da sociedade com mais tributos. Mais tributos. Se a CPMF tiver que existir, primeiro tem que existir a lição de casa. Tem que existir a lição de casa. É mais fácil começar lançando mais tributos para ter uma maior arrecadação. Vamos readequar a máquina. Vamos readequar a máquina. Isso é importante. Quando cortar na própria carne, peça aos brasileiros um pouquinho mais o seu sangue. Porque se trabalha 5 meses e 27 dias para se pagar a carga tributária. Então é necessário que haja esse tipo de situação. Que haja a busca de uma industrialização desse país. Que se dê emprego, que se tenha formação na educação de base adequada. Isso vai trazer o desenvolvimento que nós esperamos. Então fica aqui a minha colocação de que a gente espera um Brasil melhor em todos os níveis. Todos os níveis. Eu queria só que a TV Câmara passasse um videozinho para mim, por gentileza. Acho legal, porque a Lelê ficava sozinha em casa, daí não tinha jeito de brincar com ela. Eu gostei muito porque a minha irmã consegue brincar comigo, com a Camila e com todo mundo da minha família. E também é todo mundo de deficiência que também pode usar. E não tem nenhum brinquedo caro aí não. Essa é uma coisa fácil de fazer e que a prefeitura tem condições, até mesmo com seu campo, a sua marcenaria, de executar, né? É muito importante. Então nós falamos, um minutinho, do anseio de um Brasil melhor e também do anseio de um Brasil inclusivo para todos, desde as crianças até os adolescentes. Meu com a parte, novo vereador. Obrigado, vereadora doutora Thelma. E não está longe para termos exemplos, né? O município pode pegar como exemplo a Pai Bauru, que possui esses equipamentos adaptados para as crianças. Agora é importante que ali é um local fechado. Nós temos as nossas praças com as academias e, pelo que se viu, não tem nenhum, não custa caro. É importante. Me honra com a parte, nobre colega. Por diversas vezes, vereadora Thelma, quando começou a ser introduzido esse programa de instalação de brinquedos em praças públicas, nós alertamos e cobramos da prefeitura que isso deveria ser feito via Secretaria Municipal de Esportes e que deveria ter um grupo no município que pudesse fazer a manutenção preventiva e corretiva desses aparelhos. Nós não temos. Então, todas as praças onde existem esses aparelhos públicos, nós temos problema. Nós temos problema porque não tem quem conserta isso. Então, as crianças, as pessoas que usam, ficam muito sensíveis a risco, a sofrer acidente, enfim. Isso é um problema que a prefeitura precisa começar a olhar, porque qualquer pessoa
que vier a sofrer um acidente nesses brinquedos pode acionar o município. Obrigado pela tolerância, Vossa Excelência. O senhor tem razão e, infelizmente, a empresa contratada para manutenção fica a mais de 500 quilômetros da nossa cidade. Isso é uma barbaridade. Muito obrigado, senhor presidente.